Boa tarde, internautas. Meu nome é Luiz César Prodóximo. Hoje é Curitiba, 12 de outubro de 2014. Hoje eu estarei colocando no YouTube o título Acessibilidade em Curitiba, meus caminhos têm sido assim, parte 7. Nessa parte 7, eu vou estar levantando a eleição de 2014, que foi praticamente decidida aqui no Paraná no último domingo, no que tange a deputados e ao governo. E para vocês terem uma ideia, falando da Assembleia Legislativa, que são 54 deputados e deputadas, 12 não foram reeleitos. E no caso, 12 novos. Isso segundo matérias de jornais. Os vereadores de Curitiba, que são 38, alguns concorreram, nenhum foi eleito. Nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Agora, sabem por que isso aconteceu? Porque quando os vereadores são procurados, como essa denúncia aqui, e que são feitas denúncias para eles, eles não tomam providências. E como o eleitor paranaense, de alguma maneira, nem todos, estão tomando ciência do que eu denuncio no YouTube, então os eleitores estão ficando estarrecidos. Então, tanto no caso dos 12 deputados estaduais que não foram reeleitos, e mais os vereadores de Curitiba que não conseguiram vaga para deputado estadual ou federal, isso aqui está tendo reflexo. Pouco, é claro, porque se toda a população soubesse o que eu denuncio, provavelmente 50%, ou até mesmo todos, não seriam reeleitos. Dariam vaga para outros, né? Então vamos ver daqui 2 anos, quando tiver eleição para vereadores e prefeito de Curitiba, se esse meu documentário vai servir. Para vocês terem uma ideia, esse documentário que eu mostrei aqui é 17 de fevereiro de 2009 para a Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba. Esse aqui, era da Assembleia. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, Comissão de Defesa do Consumidor, certidão. Certifico que no dia 21 de outubro de 2009, às 10 horas, o senhor Luiz César Prodóximo compareceu à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, perante o senhor deputado Reni Pereira, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para formular denúncias de irregularidades praticadas pela Companhia Paraense de Energia, Copel. Para tanto, forneceu cópia de documentos, por ser a verdade, firma presente. Deputado Reni Pereira, presidente. Nesse dia, 21 de outubro, alguns desses 12 aí, que não foram reeleitos, faziam parte da comissão. Simplesmente eles não me atenderam. Eles não estavam presentes na reunião da comissão. Só o deputado Reni Pereira que me atendeu. Então aqui está o troco. Tanto para os 12 deputados, como para os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. Senhores, em 2004 em 2003 eu criei aquele nome Lopel, e no decorrer do ano de 2003, que nós conseguimos fotografar situações de risco, como as fotos do banner que está na parede, às minhas costas, e na sequência, em 2004, eu criei essa bandeira. Essa é a bandeira número 1 com a minha casa, onde nós ficamos no escuro. Então, quando vocês olham essa foto aqui, vocês verem que ali tem uma mensagem, que é a bandeira pirata, que tem o significado do símbolo da morte. Também ela era utilizada como provocação, liberdade. Foi assim que os piratas definem a sua bandeira, isso nos séculos passados, né? No mês de junho, dias antes da Copa, eu estive com alguns alunos que fazem parte da Universidade Francesa, e como eles conhecem o documentário, eles perguntaram para mim se não tinha um mecanismo, um jeito de a gente aproveitar melhor as denúncias. Eu disse para eles que em território brasileiro seria muito difícil, porque aqui em Curitiba todos
órgãos públicos procurados, eles não têm autoridade, eles morrem de medo da Copel. Eles não fizeram, eles não fazem, e por isso que nós estamos aí há 11 anos fazendo essas denúncias. Por isso que eu tenho dito que, no caso que em Curitiba não tem acessibilidade, no meu ver. Os meus caminhos, eu estou mostrando para vocês, poste caído, enferrujado, podre, quebrado. Quase fui eletrocutado na lateral da Catedral em 2010. A Sanepar tem vários buracos, são as famosas tampas de hidrômetros quebradas nas calçadas de Curitiba. A Sanepar não vê que está quebrado, não faz leitura. O consumidor que usa a água daquele hidrômetro não informa. Quando quebrado, não coloca uma tábua ou isola o local para que ninguém evite cair. Não tem nenhuma campanha. E para vocês terem certeza, aqui em Curitiba, nada que for ligado ao deficiente vai funcionar. Nada funciona. Quando foi em fevereiro desse ano, nós estávamos separando documentos para uma dessas páginas do YouTube e estava passando, tinha um programa na televisão, e daí uma dessas semanas me chamou para me dar uma olhada naquele programa. E lá estavam algumas pessoas sendo entrevistadas, e elas eram do Fórum da Pessoa com Deficiência de Curitiba. Inclusive, hoje ainda vou mostrar a propaganda do fórum, e também vou mostrar um vídeo que um deficiente agora no mês de junho, ele caiu do elevador do ônibus Inter 4 no SIC. Isso foi, segundo a matéria, junho de 2014, e acabou batendo a boca no chão, quebrando vários dentes. Então a gente está falando para um, falando para o outro, e esse fórum aqui que foi criado, eu percebi assim, um era da secretaria não sei da onde, outro era da secretaria de não sei de que, o vereador Zé Maria, senhor João Cascais, entendeu? Então dava a entender o seguinte, que era uma reunião de pessoas que eram vinculadas de alguma maneira com órgãos públicos. Como que esse fórum vai ter independência? Tanto é que eu fui em reunião em fevereiro, fui em março, fui em abril, fui em maio. Já na primeira e na segunda, eu já disse para os integrantes do grupo aqui, que eu estaria perdendo tempo indo nesse tipo de reunião, porque é aquilo que a gente já sabe, não funciona, entendeu? Parece que isso aí é feito de propósito, eles criam para ludibriar, para enganar, para tapear a pessoa com deficiência. Então, aonde tiver o poder público envolvido e a mídia, não vai funcionar. Você veja, esse pessoal aí, no caso do fórum, eles tiveram espaço no canal de televisão. Eu estou desde 2004 falando por aí das denúncias que a gente leva lá nos públicos, e eu não tenho vez e não tenho voz, mas nós não estamos muito fazendo questão de ser ouvido por imprensa marrom. Porque a gente vê que eles não têm, nós não acreditamos que eles tenham credibilidade, porque eles só mostram aquilo que é interessante a ser mostrado. O que não interessa, eles censuram. Sempre tem alguém, eu passo essas sugestões de pauta para canais de televisão, aí tem o pauteiro lá no canal de televisão. Aí o pauteiro recebe a pauta, a minha e a de outros, aí tem uma reunião de pauta. Daí nessa reunião de pauta, tem o censurador, aquele que diz, não, isso não pode, só mostra matérias pequenininhas que não tem praticamente serventia nenhuma. Agora, quando um escândalo velho acaba vindo à tona, que nesse caso aqui da Copel, da Sanepar, da Urbis, aí sim, quem sabe, esse pessoal passe a falar em assuntos que já deveriam ter sido falados. Na semana que vem, se nada atrapalhar, eu vou fazer com a equipe um vídeo de uma gambiarra que um vereador de Curitiba chamado Paulo Frotti criou, ele e a Urbis criaram, aqui numa linha de ônibus que eu uso, chamado Vila Suíça, sentido bairro centro, que ficou algo capenga, mal feito, e pelo menos há 2 anos eu reclamo, eu tenho aberto o protocolo do protocolo, a Urbis dá as suas desculpas esfarrapadas que não convencem, as sugestões que são passadas para corrigir a gambiarra
não são válidas. E em setembro do ano passado, quando eu estava no ponto A e o ônibus veio no ponto B. E para sair do A para o B tem uma rua chamada Deputado Agostinho Rodrigues. E na hora que eu me desloquei do A para B, eu não vi uma Kombi escolar. E eu entrei na frente da Kombi. Eu estaria causando acidente porque eu não vi a Kombi. A sorte que o motorista da Kombi viu e parou a tempo de eu não ser atropelado. Por quê? Porque o Paulo Frotti, ex-vereador Paulo Frotti, que até preso estava tempos atrás, junto com a URBS, fizeram uma mudança de itinerário para atender moradores forasteiros, e os moradores que criaram a linha, no caso nós, criamos um abaixo-assinado para vir a linha na década de 70, estamos sendo prejudicados. Ou seja, a URBS vestiu um santo e desistiu outro. Quando ela fez essa gambiarra mal feita, ela atendeu mal e porcamente todos. Porque esse ônibus da Suíça, quando ele volta, quando ele sai do bairro para o centro, ele vira circular. Então fica uma coisa que a gente não consegue entender como que fizeram algo meia boca. E nós estamos tentando ver um jeito de a URBS mudar esse itinerário torto, capenga que ficou, porque nós infelizmente estamos entrando já no horário de verão, segundo dizem, a partir do dia 18 de outubro, e eu sofro demais ficando no sol, no vento, na chuva, esperando um ou outro. E tem um horário que é às 15 horas, dias úteis, que tem mais ou menos 50 pessoas, então fica 25 de um lado, no ponto A, e 25 no B. Como os ônibus eles não chegam no mesmo horário, quando o ônibus A aparece, os 25 do B correm para o A e tem que cruzar a rua Deputado Agostinho Rodrigues, que é um ponto cego que pode atropelar qualquer usuário do ônibus. E às vezes acontece o contrário, os passageiros, os 25 passageiros do ponto A têm que correr em direção do ponto B, que do ponto A é o Jardim Chaparral e no ponto B é o Vila Suíça. E o que nós estamos pedindo é que a URBS corrija essa mancada que ela deu junto com o Paulo Frotti há uns 6 anos atrás, e que haja o agrupamento da linha Vila Suíça com o Jardim Chaparral, como era quando foi criada a linha do Vila Suíça. Que a linha do Vila Suíça ela é mais velha do que a linha do Jardim Chaparral. Com o passar do tempo, a linha do Jardim Chaparral mudaram o itinerário, que passou a ter ponto nesse local onde eu pego com o Vila Suíça. Só que como depende da URBS, então vamos ver se a URBS toma vergonha na cara e através dessa denúncia de hoje, com o vídeo de domingo que vem, a gente consiga resolver o problema. Só para encerrar, em outubro de 2012, eu trouxe a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vieram 4 funcionários, um motorista, um cidadão que era da parte de jornalismo, a funcionária Noêmia e um deficiente visual chamado Juarez. Então, no caso, excluindo o Juarez, que não enxergava e não enxerga até hoje, os outros 3 viram a dificuldade que nós tínhamos e temos para pegar o ônibus para ir do bairro para o centro, ou o Jardim Chaparral ou o Vila Suíça. Agora, o interessante é que durante o dia tem várias pessoas ali, e à noite é pior ainda, porque à noite eu sou um dos poucos que às vezes estou lá, e daí para descobrir o ônibus é uma dificuldade. Mas como eu já disse, a gente abre o protocolo do protocolo e não é resolvido. Então, senhores, por enquanto era isso. Na semana que vem estaremos com a parte 8. Obrigado pelo momento e eu espero que vocês aproveitem. Na cidade industrial de Curitiba, um ônibus com elevador danificado causou um acidente grave, viu? É que é o seguinte, você imagina, o deficiente físico precisa pegar o elevador para poder ter acessibilidade ao ônibus. E aí o elevador não funciona, quem paga? O deficiente físico. Roda. As fotos mostram o resultado do tombo de Eduardo. O rapaz de 20 anos caiu do elevador de um ônibus da linha Interbairros 4 enquanto embarcava no terminal da SIC. O acidente foi tão grave que o jovem perdeu todos os dentes da frente. Essa aqui é a cadeira que o Eduardo usava no momento do acidente com o ônibus aqui na cidade industrial de Curitiba. A gente vai conversar agora com a dona Vera, que é a mãe do Eduardo. Um momento de muito susto para a senhora, né, dona Vera? Foi bastante susto mesmo. Para todos que estavam ali, foi terrível. Não foi
fácil, né, ver ele caído no chão, e daí o dente dele já estava caído no chão também, assim, quebrou na hora, né, quebrou 2 dentes, depois mais 2 que teve que ser removido, que estava... Então foi bastante difícil. O dentista falou da questão do implante, né? Então, implante, essas coisas, ele disse que não vai dar para fazer. Então, ele já tem dificuldade para se alimentar. Então, agora dobrou mais ainda a dificuldade para alimentar ele, né? Vai ser, né? Vamos ver no decorrer dos dias, né? A família já entrou em contato com a empresa Expresso Azul, responsável pela manutenção dos ônibus. Até agora, nenhuma resposta. Enquanto espera, a mãe de Eduardo faz um apelo. Queria pedir assim, para a empresa, que prestasse mais atenção, desse mais treinamento para os funcionários, que não estão tendo, porque a gente está sendo, na verdade, muito mal atendido pelo assim, o pessoal que atende a linha especial, né, que é dos elevadores, né? Porque diz que os elevadores estão sem manutenção, estão sempre estragados, e a gente paga passagem que não é tão pouco, né? Eu acho que eles têm condições de manter esses elevadores mais bem arrumados. Vem ocorrendo umas coisas assim com os especiais que não deveria acontecer, porque eu acho que a nossa luta já é muito grande para a gente ficar sendo atendida dessa forma.